E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Você consegue encontrar uma função no segundo grau observando apenas o seu gráfico? Fica aí que eu vou mostrar para vocês como se faz para encontrar uma função no segundo grau observando o comportamento do seu gráfico. Para começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque dessa forma você vai mostrar para o YouTube que você quer receber nossos vídeos que nós fazemos toda semana. Deixa nos comentários também se você sabe encontrar a função do segundo grau observando apenas o seu gráfico. Antes de nós sabermos como encontrar uma função no segundo grau observando apenas o gráfico, nós temos que saber o que é uma função no segundo grau. Uma função no segundo grau ela pode ser definida como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Nesse caso aqui nós temos uma função que está esboçada aqui no GeoGebra com a parábola, que é essa curva aqui. Nós temos a concavidade para baixo e a parábola está para cima. Se a parábola está para cima, significa que essa função é uma função crescente. Como que eu sei isso? Eu vou observar o termo a aqui. Observando esse termo a aqui, esse azinho igual a 1, o a1 é positivo. Então a parábola está para cima e a concavidade da parábola está aqui voltada para baixo. Então ela está para cima, quer dizer que o comportamento é crescente. Além disso, essa parte para frente do Vzinho, que é o vértice, essa parte aqui, a parábola está crescendo. E essa parte à esquerda, a parábola está decrescendo. Se eu movimentar o meu coeficiente A, vamos ver o que acontece com a parábola. Se eu passar ela para a parte negativa, passei para a parte negativa. Vamos só erguer um pouquinho aqui para vocês observarem, né? Passei para a parte negativa aqui, a parábola agora está para baixo, né? Parábola voltada para baixo e a concavidade para cima aqui, tá como se fosse uma montanha. Então, se o A é negativo, a função é decrescente, ou seja, fica invertido. A parte aqui que é crescente é a parte à esquerda do V, ou seja, aqui a parábola está crescendo. E a parte à direita do V, a parábola está decrescendo. Então, essa característica é quando o A é negativo. Então, uma primeira dica que vocês têm é observar se o A for positivo, ou seja, o valor que está com x ao quadrado, o A for positivo, a parábola vai ser para cima. Se ele for negativo, a parábola vai ser para baixo. Então, esse é o primeiro comportamento que nós temos observado, o A. Então, o A determina se a função é crescente ou decrescente. Quando eu movimento o B, observa. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, no caso, a função é crescente. Ou seja, à esquerda do V, aqui, que é o vértice, aqui a parábola está decrescendo, ela vem aqui no comportamento decrescente, e que ela começa a aumentar a parábola, os valores são crescentes. Se eu mexo o B na parte negativa, o B ali, se vocês observarem, só está negativo, o B igual a menos 2 está na parte negativa. Observe o seguinte, a parte da parábola que está decrescente, que é essa parte aqui que está à esquerda do V, ela sempre está cortando o Y. Mas se o B for positivo, observa lá, eu vou colocar o B agora, o B está na parte positiva. E a parte da parábola que é crescente é justamente a parte da frente, porque a função é crescente. Observa que se eu mexo o B para frente, ele vai ainda continuar deslocando o eixo Y e a parábola está sempre na parte crescente. Vamos colocar na parte negativa, por exemplo, A, vamos colocar a função decrescente. O B está positivo, né? O B lá, o valor do B, observa aqui, está positivo e ele está na parte crescente. Lembra que a parte crescente, quando a parábola está negativa, é a parte da esquerda do V. Então, essa é a característica do B. O B, ele desloca sempre na parte crescente da parábola quando ele é positivo. Ele desloca sempre na parte decrescente da parábola quando ele for negativo. Se o B for zero aqui, o que acontece? Ele vai cortar a parábola exatamente ao meio. Ele vai deixar uma simetria aqui entre a parábola. Do zero aqui tem uma unidade, para cá também tem 1. Então, dividiu exatamente ao meio. Observando o C aqui, quando a gente movimenta o controle deslizante do C, observa o seguinte, vou colocar o C aqui no número 2. No 2, ele vai cortar o eixo Y exatamente no 2. Ou seja, qual que é a característica principal do C? O termo C aqui, que é o termo independente na função do segundo grau, ela vai estar cortando o eixo Y exatamente naquele ponto. Ou seja, toda vez que você tem uma parábola que corta, que você consegue observar o corte dela no eixo Y, onde ela cortou o eixo Y, vai ser o termo C. Outro caso, se nós tomarmos o f de x igual a y, então nós conseguimos encontrar uma equação quadrática, uma equação do segundo grau que pode ser escrita y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero também. Então, tomando o y igual a f de x, eu posso escrever uma equação da forma fatorada igual y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. O que quer dizer isso? Eu posso escrever essa equação, que era uma equação quadrática, em uma equação fatorada. Conhecendo as duas raízes, basta substituir aqui no x1, nesse caso nosso, x1 é 1 e o x2 é menos 2, e falta apenas descobrir o coeficiente a.
você sabendo as raízes, você consegue encontrar a função do segundo grau utilizando essa forma fatorada da equação do segundo grau, da equação quadrática. Observe aqui o nosso delta, que está aqui no canto esquerdo, o retângulo que dá 9. Então, quer dizer que o nosso delta é 9, ou seja, ele é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas. Observe que a raiz é 1 e menos 2. Né? Vou continuar aqui mexendo o meu termo aqui para vocês verem. Ó. O delta sendo positivo, eu vou ter sempre duas raízes. Quando o delta é negativo, quer dizer que nós não temos raízes reais. Observa que as raízes estão em interrogação. Então, quer dizer que não existe raiz real. A parábola ela vai ter esse comportamento. Se ela for crescente, ela vai estar acima do eixo x. Se ela estiver abaixo do eixo x, a minha parábola também vai estar para baixo, com a cavidade para cima, só que ela não vai estar tocando o eixo x. Ou seja, se a parábola não toca o eixo x, quer dizer que ela não tem raiz real. Ou seja, a parábola ou vai estar acima do eixo x, se o a for positivo, ou vai estar abaixo do eixo x, se o a for negativo. Se o delta é zero, uma dica, as raízes são iguais. Ou seja, ela vai ter uma raiz, ou seja, ela vai tocar a parábola em apenas um ponto do eixo x. Se ela for crescente, a parábola vai estar para cima. E a mesma característica, se ela for decrescente, a parábola só vai estar invertida aqui para baixo, tocando apenas um ponto. Se eu tenho as duas raízes conhecidas, eu posso utilizar essa equação aqui da forma fatorada. E também eu posso utilizar aqui apenas a função, que é a forma da função genérica, a forma definida da definição, que é x a x ao quadrado mais c com a diferente de zero. E posso usar também essa dicasinha aqui que nós temos a raiz. Da onde que é tirada essa dicasinha das raízes aqui, que a soma das raízes é igual a b menos a e o produto das duas raízes é igual a c sobre a. Ela é retirada exatamente da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, conhecida aqui no Brasil. Nesse caso aqui, nós temos essa função, que é uma função crescente, ela toca em dois pontos, ou seja, as raízes menos 2 e 1. Então, eu posso encontrar, pela soma das raízes, pelo produto das raízes, os valores que estão faltando na minha função do segundo grau, no caso o a, o b e o c. Observa aqui, ó, se você pegar a raiz 1, x1, 1 e o x2, menos 2, se você fazer a soma deles, vai dar exatamente o valor de menos b sobre a. Menos b é o que é 1, então fica menos 1 sobre A1, menos 1 sobre 1, menos 1. Exatamente a soma dos valores aqui das raízes que deu. E é menos 1. x1 vezes x2, ou seja, 1 vezes menos 2 dá menos 2. É a mesma coisa se você pegar c sobre a. Observa que o c vale menos 2 e o a vale 1, menos 2 sobre 1 dá menos 2. Exatamente o valor que nós estávamos procurando. Então, uma dica que você pode usar também para encontrar a função do segundo grau é usar essa relação da soma e o produto das raízes. Como que eu encontro uma função do segundo grau conhecendo as suas raízes, utilizando essas dicas que eu dei? Vamos ver o exemplo? Vamos lá agora, a aplicação desse exemplo. Vamos lá. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Está aqui representado. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escravado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja um arco de determinada parábola, como representado na figura 1. Aqui está na figura 1. Deseja saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano no centro, no ponto médio da base, da abertura do túnel conforme a figura 2. Então aqui está a figura como se fosse o plano cartesiano, está criando a equação, ou seja, eu quero a minha função como se fosse o f de x igual a y. Por isso que vai ter uma equação da parábola. Então, ou seja, eu vou escrever a minha equação como sendo ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos observar aqui agora, como se fosse o nosso plano cartesiano. Olha aqui, a representação do túnel. Tem um eixo y e um eixo x. Observa o seguinte, o que a gente pode pegar das dicas que eu dei para vocês anteriormente? Aonde toca o eixo y é o quê? O ponto C, não é? Então eu sei já que o valor de C, nesse caso, C vale 10, ó, que está cortando aqui, ó, no ponto 10. Então C eu já sei que vale 10. Falta encontrar o B e o A. Lembra da característica do B que eu falei para vocês? Quando tem uma simetria, ou seja, aqui tem 5 para cada lado. Tem 5 positivo, 5 negativo. Ou seja, dos 10 eu dividi ao meio e ficou 5 para cada lado. Qual que é a característica do B quando acontece isso? Ou seja, quando está dividindo exatamente ao meio, quer dizer que o B vale 0, certo? Então, na nossa equação aqui, eu já tenho o quê? Y igual a ax ao quadrado. O B é 0, não precisa colocar, mais 10. Né? Vamos observar aqui um pouquinho para baixo as alternativas que nós temos. Das alternativas que nós temos aqui, ó, nós temos
já tem uma característica com um 10 aqui, ó. Se vocês observam aqui nas respostas, nós temos a alternativa com 10. Aqui o 10, aqui o 10 e aqui o 10, né? A parábola aqui é uma característica também. A parábola está para baixo, com cavidade para cima, ou seja, uma função decrescente. Então, a decrescente com 10 ou é a letra A, né? Aqui não pode ser decrescente. A outra que tem 10 ou é decrescente, ou a letra C, né? A ou C, ó. As duas são negativas e tem o termo C igual a 10. Então, vamos lá encontrar agora. Vamos continuar o nosso cálculo, né? Nós sabemos fazendo. Vamos observar aqui só o nosso gráfico. Já sabemos que ax ao quadrado mais 10, né? Falta encontrar apenas o nosso termo A. O que a gente pode fazer? Lembra que a soma das raízes, por exemplo, x1 mais x2, a raiz eu falo aqui, ó. Aqui como se fosse o x1, que é o menos 5, né? E o x2 é o 5. Então eu tenho essas duas raízes aqui, x1 e x2. Eu tenho as raízes, então eu posso usar. Por exemplo, a soma das raízes vai ser menos b sobre a, né? E o produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2, é igual a c sobre a, né? O b sobre a não vai me ajudar, porque o b é zero aqui, então vai anular. Então não vai ajudar na minha questão. Nesse caso aqui, se eu fazer o produto das raízes, né? O produto das raízes eu vou pegar o quê? Pegar uma raiz e multiplicar pela outra. O c eu tenho, que vale 10, né? E o a falta descobrir. Então, vou pegar as duas raízes e multiplicar, ou seja, vai ficar menos 5 vezes 5, né? Que uma raiz é negativa, outra é positiva. E esse resultado tem que dar c sobre a. O c eu sei que ele corta o eixo y, então ele vale 10, sobre o a. Menos 5 vezes 5 dá menos 25, correto? Igual a, né? Menos 25 igual a 10 sobre a. Multiplicando cruzada, que nós temos que menos 25a igual a 10. Continuando lá em cima, né? Nós temos o que? Isolando a e passando já o negativo para o outro lado, então vai ficar 10 negativos sobre 25, né? Então, menos 10 sobre 25, menos 10, 25 avos. Aqui eu consigo simplificar. Simplifica tudo por 5. Eu consigo dividir, então fica a igual a 10 por 5 dá 2, então dá menos 2, sobre 25 por 5 dá 5. Então, o termo A nosso é menos 2/5, ou seja, a nossa equação da parábola vai ser o seguinte. Então, aqui faltava o quê? Faltava só o termo aqui, o A, né? Então vai ficar y igual a menos 2/5 de x ao quadrado mais 10. Ou seja, qual que é a nossa alternativa correta? Alternativa A. Ok? E se não estiver cortando o eixo Y, como que a gente faz? Veja outras dicas que eu vou dar para vocês agora. Agora vamos ver um pouco sobre o x-vértice e o y-vértice, ou seja, os pontos de máximo e de mínimo que nós temos uma função no segundo grau. Aqui é o vértice. O vértice é onde divide a parábola na parte crescente e a parte decrescente, né? A relação que nós temos do x-vértice é o que? O coeficiente menos b sobre 2a é o x-vértice e o y-vértice é o menos delta sobre o 4a. Aqui nós temos o delta, b ao quadrado menos 4ac. Nós conseguimos encontrar algumas características observando apenas o xv e o yv. Por exemplo, se o gráfico não dá para você as raízes, as medidas raízes, só que você tem o ponto do x-vértice e o y-vértice. Nesse caso aqui, eu tenho o meu x-vértice, que vale 2 nessa função, e o y-vértice vale 3. Com elas, como eu tenho essa relação do b e o a aqui no x-vértice, eu consigo encontrar os termos na minha função geral, na minha definição da função, ou se você tiver o delta também, está descobrindo o a, você consegue encontrar a relação também utilizando a nossa função aqui, a nossa função genérica, né? A definição dela. E o que significa isso? O x-vértice e o y-vértice. No caso, o nosso x-vértice, nesse caso, determina o ponto máximo que a nossa parábola alcança. E quando eu tenho uma parábola com concavidade para cima, eu vou ter um valor máximo. E o valor máximo é o valor do y-vértice. Nesse caso aqui, o valor máximo que essa parábola assume é o valor de 3. E o ponto máximo é o valor de 2. Agora outro exemplo aqui utilizando o x-vértice e o y-vértice. Lembrando que a nossa função f de x é definida como f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Aqui nós temos os vértices. O x-vértice nós temos aqui que vale 1 e o y-vértice, então aqui é nosso x-vértice
vale 1, que é o valor de x. E o y vértice, nós temos o y vértice vale 2. Tá, utilizando essa relação aqui, nós podemos também tirar alguns coeficientes que nós temos só observando o gráfico. Aqui, o eixo y está sendo cortado no ponto 3, aqui. Ou seja, 0 para x e 3 para y. Característica do C. Então, C nós temos e vale 3 aqui nesse caso. O nosso B, também nós podemos definir o B, como ele está cortando a parte decrescente da parábola, que é para a esquerda aqui, né? Essa parte que ela está decrescendo, quer dizer que o nosso B vai ser negativo também. Então, a gente já sabe, se tivesse alternativas aqui, nós saberíamos que se tivesse o B negativo, uma, por exemplo, alternativa só com B negativo e o 3 como sendo o termo C, então nós já conseguiríamos encontrar já sem fazer o cálculo. Nesse caso, como nós não temos, nós temos que utilizar então o nosso x vértice e o y vértice. Qual que é a relação do nosso x vértice? X vértice é o quê? Menos B sobre 2 vezes A. Né? E o y vértice é o quê? Meu menos delta sobre 4A. Nesse caso aqui, nós não temos o B, né? A gente tem que fazer uma relaçãozinha. Então aqui, por exemplo, partindo do x aqui, do x vértice, multiplicando cruzado aqui, vamos só colocar ela mais arrumada aqui, vai ficar 1 igual a menos B sobre 2A, multiplicando cruzado, deixando aqui, vai ficar o quê? B negativo igual a 2A. Então, se multiplicar por menos 1 aqui, nós temos que B igual a menos 2A. Então, já tem uma relação aqui, né, de característica aqui, que é o B igual a menos 2A. Então, já isolei um termo que eu preciso descobrir. Posso utilizar agora a outra fórmula, a outra equaçãozinha que nós temos do y vértice, né, que é menos delta sobre 4A. Mais o delta, não temos o delta, o valor de delta. Só que eu sei que o delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E esse menos delta vai ficar invertido o sinal. Então, o nosso delta é negativo, então eu vou inverter tudo. Então, vai ficar o quê? O B vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Então, eu posso colocar o positivo primeiro. Então, fica 4A, 4 vezes A vezes C menos B ao quadrado, né? Porque aqui é menos delta. Então, é só invertir aqui para o sinal. Então, vamos utilizar esses dados que nós temos. O que a gente pode tirar aqui desse delta aqui? Os valores que nós já temos, nós podemos substituir. Então, menos delta aqui, eu sei que vai ser o quê? Menos 4 vezes o A eu não tenho, mas eu tenho o C, né? Então, vai ficar 4 vezes... ficaria 4 vezes A vezes o C. O C que eu tenho vale 3, né? Menos B ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 3, 12. Então, dá 12A menos B ao quadrado, né? Então, esse aqui é o nosso delta. Então, eu posso substituir na fórmula aqui, ó. No menos delta, eu posso colocar esse valor que ele vale aqui, que é 12A menos B ao quadrado. Então, isso que eu vou fazer. Continuando aqui nessa equação, vou fazer até de azul aqui, para ficar diferente. O menos delta já tenho, eu sei que vale 12A menos B ao quadrado sobre 4A. Né? Isso tudo é igual a 2 aqui, né? Que é o valor que é do y vértice. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar um pouco. Eu quero encontrar o A, né? Eu sei que o B vale menos 2A. Então, eu posso substituir aqui, ó. Onde tem o B, eu posso colocar o valor que ele vale, né? Então, vai ficar como? 12A, e é trabalhar a álgebra, né? Menos o B ao quadrado, que é 2A. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, menos 2A ao quadrado sobre 4A igual a 2, que é o valor de 2, né? Vamos lá então aqui, continuando nesse canto. Para cá assim agora, né? Vamos lá. 12, vamos tirar do parênteses, então vai ficar 12A. 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado. Como está negativo, vai ficar positivo, quase que é par. E menos aqui. Então fica 4A ao quadrado. Aqui eu posso multiplicar cruzado aqui, ó. 4A vezes o 2. Então vai dar igual para já tirar a fração. 8A. Agora o que eu posso fazer? Ó? Aqui, vamos deixar tudo igual a zero, como se fosse outra equação do segundo grau. Né? Eu sei que é um pouquinho complicadinho porque a gente não tem o resto, mas é assim que a gente faz para encontrar a nossa
equação. Então fica menos 4a ao quadrado, vou só arrumar ela. O 12a vai acompanhar com 8a. 8a ele está do outro lado, passa para o outro lado com a operação inversa, então fica 12 menos 8 dá 4, já vou colocar aqui direto, já, tá? Mais 4a igual a 0. Então aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né, tudo por 4, então vai ficar menos a ao quadrado mais a igual a 0. Colocando em evidência, vai ficar aqui a em evidência, vou colocar. Vai ficar a ao quadrado sobre a, fica menos a, mais 1 igual a 0. No caso aqui, eu não quero a igual a 0, porque se for a igual a 0 não é uma função de segundo grau. Então, vou pegar só o valor que está dentro do parênteses. Menos a mais 1 igual a 0. Então, vamos lá. Organizando a nossa equação, nós temos o quê? Menos a igual a menos 1. Passou 1 para lá, ele estava somando, passa subtraindo. Multiplicando por menos 1, então tem que igual a 1. Então, já tem o valor de a, né? Já tem o valor de a, já tem o valor de c. O a vale 1, o c vale 3. Então, vamos colocar aqui. Agora, falta encontrar o b. O b aqui já está isolado. b igual a 2 vezes a, não é? Menos 2 vezes a. Então, é só você multiplicar. Menos 2 vezes o a, que é 1. Então, vamos lá. Ficou uma salada mista aqui, mas espero que vocês entendam. Aqui o b está aqui, então vou colocar aqui no retângulo mesmo. Fica b igual, o a não vale 1, então eu posso substituir aqui, ó, no lugar desse a aqui, ele vale 1, né? Menos 2. Então já tem o valor de b também que vale menos 2. Então nosso f de x fica igual a, o a vale 1, então fica 1x ao quadrado, ou apenas x ao quadrado. O b vale menos 2, ou seja, menos 2x. E o c vale 3, mais 3. Vamos conferir no GeoGebra para vocês verem que o gráfico vai ficar exatamente esse. Então no GeoGebra ficou, você lembra que deu x ao quadrado, ou seja, 1, o valor de x, x ao quadrado, o valor de a, deu 1. Vou colocar no 1 aqui para vocês verem. O b deu menos 2, né? Menos 2 o b, segundo a nossa equação que nós fizemos. E o c estava cortando o eixo no ponto 3, né? Observa exatamente aqui, ó. Olha o verso. Se você colocar aqui no verso, verso 1 e 2, exatamente o que nós fizemos. Deixe nos comentários aí o que você achou das dicas de como encontrar uma função de segundo grau observando o comportamento do seu gráfico. Também, se você quiser saber como que se faz para encontrar uma função de segundo grau pela forma canônica, que é essa equação aqui, deixa nos comentários também que eu faço um vídeo só para vocês. Valeu e até a próxima!